dia, gente. Bem com vocês? Espero que vocês estejam tão empolgados quanto o culto está revelando. E mais que essa empolgação, isso possa ser duas coisas. Número um, que ela seja a resposta, a sua resposta de uma semana que você viveu. E que também seja o rebote disso, né? Para a semana que Deus ainda vai nos contemplar aí para frente. Antes de eu iniciar o assunto propriamente dito, foi me pedido que eu reforçasse o anúncio do curso lá de Brigada. Por quê? Porque não é um curso assim aleatório, né, que acontece no contexto da igreja aqui assim. Pode até ser que não tenha sido convocado em outras situações, mas na real o que acontece é que nós estamos num lugar que recebe público, certo? E é sujeito à legislação do nosso município, estado e país. E dentro desse contexto, a igreja também precisa emitir um documento, um laudo, chamado AVCB. Não vou entrar nas minúcias técnicas, porque o objetivo é só dizer que a sua colaboração nesse curso, para formar essa brigada, faz parte desse processo, e isso nos dá a todos uma segurança e também as outras garantias jurídicas. Se você quiser conversar a respeito, conversa com o Toninho, resolve lá com ele, que ele é o homem desses negócios aí. Mas olha só, hoje é a última mensagem da série. Você se lembra o nome da série ainda? Está na tela aí, ó. O discípulo é. E aí, ao longo desses praticamente quase 2 meses cheios, a gente teve a oportunidade de ver vários adjetivos que foram associados a essa ideia, né? O discípulo é. E aí, sempre, cada domingo, houve aí uma, e se não me engano, todos com a letra D. E esse que vos fala tem 2 Ds no nome. Então, tá tudo certo, tô em casa. Esse rolê todo aí. Então, antes de mais nada, eu queria falar sobre esse tema, né? O tema discipulado é um tema que é caro para a minha vida. Eu posso dizer que é o tema da minha vida, né? E é o tema que tem martelado e que tem me feito persistir no Evangelho ao longo dos anos aí que eu já tenho caminhado com Jesus. E como toda caminhada, ela não é uma caminhada retilínea, ela não é uma caminhada que você não tem momentos em que você não quer parar ou deixar de desistir. Longe de mim ser aquela pessoa que teve uma caminhada perfeita. Aliás, eu nem cheguei ao final dela ainda, então está muito longe de ser perfeita. Mas eu sempre recomendo livros, né, gente? Hoje aqui eu vim carregadão, pesadão, total. E olha só, vou deixar na tela também, para que vocês vejam que, né, ó, eu trouxe 3 dicas, tá? E é dica mesmo, tá, gente? Aqui, ó, eu começo pelo level, né? O nível 0, né? Quer começar a ler sobre discipulado, quer dar aquela cavocada ainda maior do que o que essa série já dispõe? Esse aqui eu chamo de livro de entrada, o Plano Mestre de Evangelismo. Eu comecei por ele há 200 anos atrás, né? E foi uma coisa muito boa, tanto que eu estou 200 anos depois falando dele aqui. Agora, para quem está só muito acostumado a ler Max Lucado, e eu não tenho nada contra o Max Lucado, mas se você quer coisa, sabe, quer apertar o overdrive assim e sair pesadão, esse aqui, cara. Esse cara aqui é outro cidadão, né? Eu sou metido a falar alemão, cara. Eu sou um enjoado, né? Mas eu fui atrás, para não falar errado, para não pagar mico aqui diante de vocês. O Bonhoeffer, ele é um camarada que foi as últimas consequências nesse negócio de discipulado. Ser discípulo de Jesus durante a Alemanha, debaixo do nazismo, custou a vida dele, tá? Mas tá aqui. Como se você quer apertar o overdrive. Agora, se você quer mesmo falar assim, agora é isso aí, cara, é isso aí que eu quero resolver na minha vida. Tá aqui, ó. O treinamento dos 12. Aí aqui é para os caras que já querem fazer pós-graduação. Tá bom? Mas fica as dicas, não é sobre isso que eu venho falar. Pelo contrário, só estou estimulando você a dar continuidade àquilo que essa série está encerrando aqui. Mas o assunto não acaba. Beleza? Então essa é a ideia. Antes de nós abrirmos o texto, eu queria, em cima do tema que está sendo falado ali, o discípulo é desprendido. E a gente vive numa cultura em que a palavra desapego, ela meio que
tomou conta. Mas, então, ser discípulo de Jesus, desprendido, é necessariamente a gente absorver essa ideia do desapego? O que vocês acham disso? Opa, botou errado, olha lá. Isso aí. E eu coloquei, já para começar a nossa fala aqui, que há uma diferença sensível entre esses dois conceitos. E não é apenas na questão do dicionário. Porque no dicionário, se você procurar a palavra desprendido lá, seja qual dicionário for, em alguma medida você vai encontrar como sinônimo a palavra desapego. Ela está lá. Ok? Mas você sabe que as palavras, elas não só significam aquilo que está no dicionário. As palavras significam aquilo que o uso delas passa a ter. Isso é linguagem. Isso é a vida. Né? A língua, como elemento de uma cultura, da própria vida, ela também vai pegando as nuances do seu contexto onde ela é usada. Então, veja só. Quando a gente pega e fala da cultura do desapego, do que nós estamos falando objetivamente falando? Primeira coisa, é a ideia de você vender ou trocar alguma coisa que você tem em excesso. Aí você tem lá, você foi numa liquidação, achou na liquidação, pegou lá no Black Friday, uma dessas, né, foi a semana, teve o dia do consumidor, essa semana aí, não foi? Aí você foi lá, falou, putz, vou estourar a fatura do cartão. Vou lá, passou o cartão, comprou, e depois você fala, caramba, comprei demais. Né? Aí você fala, agora eu vou desapegar. Né? Aí o que você faz? Você vai, põe aí em algum site, põe aí no WhatsApp, desova o negócio, né? Então, é isso aí. Outra coisa dessa cultura do desapego é a ideia de falar assim, cara, esse móvel, esse sofá, comprei uma televisão, uma TV de tela de 2.000 polegadas, essa de 42 não vai ficar mais aqui, então tem que desovar. Então você desapega, né? Você desapega, a gente fala isso muito. Ou alguma coisa que por alguma razão você comprou, ou te deram e você fala, cara, eu nunca vou usar isso na vida. Né? Por exemplo, eu não sou um sujeito que é um executivo, eu não sou um executivo, que eu tenho que trabalhar todo dia na beca lá com gravata. Então se alguém me dá de aniversário uma gravata, cara, essa gravata vai mofar. Não porque eu não gosto de usar, eventualmente eu uso, mas é uma roupa que faz parte do meu dress code? Não, eu não uso isso na minha vida. Então não adianta eu ficar lá de gravata, me deem gravata que eu uso. Não vai colar. Então o desapego muitas vezes passa por isso, gente. Né? Alguma coisa que eu comprei demais e não precisava, está ocupando espaço, eu estou substituindo, eu troco, e alguma coisa que eu ganhei que não tem utilidade. Então você passa para frente. Percebe? Nesse sentido, a cultura do desapego é negócio. Desapegar para a nossa mentalidade contemporânea, ele está muito mais associado a negócio. É como que eu vou fazer para me livrar das coisas que eu não preciso, que eu não quero e que talvez eu tenha outro melhor e eu quero passar para frente. Fechado? Deu para entender isso aí? Então bora. Olha lá. Com a questão de desprendido, veja só. Aqui, que é o tema da nossa mensagem, eu fui e eu me fiz algumas escolhas semânticas. E uma delas, eu coloquei ali a palavra abnegado, e você vê que ela está com um asterisco, porque abnegado é uma coisa que você fala todo dia, não é? Eu conheço pessoas abnegadas, não é? Você não fala? Eu falo, cara, eu acordo de manhã falando abnegado. Não é assim, não? Pois é, brincadeiras à parte, mas abnegado, deixei essa marquinha lá, tal, porque nós vamos desenrolar ela aqui. Mas vamos lá, E tem lá outras duas palavras que eu achei assim fantásticas e totalmente associadas ao nosso texto de hoje. Vocês vão saber daqui a pouquinho, relaxa aí. Olha lá, desamarrado e desatrelado. Ou seja, o sujeito está solto. Ele está livre, ele não está amarrado, não está ligado, não está apegado. Usando a palavra apegado no seu sentido também, a essas coisas. Tá? Mas não é o desapego no sentido que eu acabei de falar agora. Tá? Então, vamos separar terra e céu, mar e terra, para a gente pensar aquilo que as Escrituras gostariam que a gente pensasse. Para a gente ir no meio do negócio, no cerne da coisa. E não ficar superficialmente navegando em cima de certas conceituações que não são as bíblicas. Beleza? Então bora. Olha lá. Nesse sentido, a palavra desprender,
o discípulo desprendido, ele está muito mais associado a uma coisa que você vê que é um pouco mais séria. O desapego, por um lado, o negócio, o desprendimento, o ato de desprender como devoção. Muda para você alguma coisa? Essa percepção? Então segura que tem mais de onde sair isso aí. Olha lá, vamos para o nosso texto. E eu particularmente estou assim, ainda em crise, mas a decisão já está tomada e eu estou muito contente com ela. O texto que nós vamos ler, ele ocorre nos 3 evangelhos iniciais. Mateus, Marcos e Lucas. Para você que fala assim, pô, Daniel, eu nunca li a Bíblia, eu nem sei direito o que você está falando, fica tranquilo, cara. Os evangelhos são os primeiros livros. Se você quiser começar a ler sua Bíblia, eu recomendo que você leia os evangelhos. Fica no Novo Testamento. Ele vai falar sobre a pessoa de Jesus, que é a pessoa mais importante que você precisa conhecer na sua vida, se você ainda não o conhece de fato. De ouvir falar, talvez, mas de fato, tá? Os evangelhos são a fonte disso aí. E particularmente, nem era para eu estar aqui hoje, tá, gente? Eu estou aqui por como diria, um acaso da necessidade, né? Mas, de qualquer forma, estar aqui é um prazer e uma alegria para mim, ainda mais para falar desse tema. Marcos, capítulo 10, de 17 a 31. Vamos ler esse trecho? É um trecho razoavelmente longo, mas eu vou com vocês aí. Acompanha aí, eu estou lendo na NVI, por isso que eu deixei ela marcada ali. É uma das traduções boas da Bíblia, não é a única, tá? Se você tem a sua aí, que é outra, ou se você é uma pessoa que nem eu, que gosta de andar com aplicativo, aí você pode escolher a versão que der na sua cabeça, e é delícia, né? É uma coisa de louco. Então, use aí a sua versão e acompanha, por gentileza. Vamos lá. Marcos 10, 17 e seguintes. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Curtiu? Se você quer ler mais esse texto, eu deixei as passagens paralelas aí na tela para que você possa pesquisar. Aí você vai ver detalhes, como cada evangelista deu um norte, às vezes com pequenas variantes no texto, mas que dão as ênfases. Eu vou tentar lembrar delas aqui ao longo da mensagem, mas eu escolhi o texto de Marcos por uma coisa. Por causa do tema desprendido.
e por causa das implicações, e por causa da didática do próprio Marcos. Marcos é o evangelho em que Jesus é apresentado como o servo sofredor. Inclusive já tivemos, Rosângela, que foi minha parceira também, na sala de aula dos evangelhos, falamos desse longamente, né, Rosângela? Foi um ano inteiro, né? 2019. O ano inteiro nós falamos sobre esse evangelho e tivemos a turma lá. E Marcos, ele traz essa tônica. E é curioso como o arranjo desse texto, que aparece também em Mateus e em Lucas, aparece dentro do contexto de Marcos. Vamos lá, falando de contexto, olha lá, Jesus e os discípulos, qual é o contexto? Jesus, ele está em deslocamento. Como assim? Jesus se concentrou uma boa parte do seu ministério, da sua vida, da sua caminhada, na região norte de Israel, região da Galileia. Só que ele falou assim, olha, eu vou para a Judéia, eu vou para Jerusalém, lá vou passar um perrengue dos perrengues, lá vão me pegar, vão me prender, vão me dar uma coça pesada, os camaradas vão me zoar grandão. Eu vou morrer. Mas fiquem frios, fiquem tranquilos, que junto com tudo isso, 3 dias depois de todo esse rolê, eu vou ressuscitar. Os discípulos, não, para, mano, você tá louco. Sai dessa aí que é roubada, mano. Você tá indo para a morte. O problema, eu acho, na real, que nem era o fato de Jesus dizer isso e ir para a morte, e ir para essa situação. O grande problema é que eles andavam juntos, né? Aí, imagina, se ele vai ser preso e eu. Eu não sei. Eu tenho cá comigo as minhas dúvidas. Se eu tivesse nesse rolê aí, eu ia pensar 2 vezes também. Falar, cara, vou para morrer. Vou para tomar uma coça. Não dá, bicho, é roubada, parada totalmente errada. Então, vê só, junto com isso, tem essa questão de que, para onde que ele foi? Então, ele se deslocou da Galiléia, que fica ao norte, e ia para o sul, que é onde é Jerusalém, né? Só que ele fez um caminho pelo leste. E justamente ele estava ali já numa região onde basicamente tudo começou. Quem lê os evangelhos vai lembrar que João Batista pregava no Rio Jordão e batizava. E batizou Jesus. Se você ler Marcos 1, você vai encontrar isso lá. Aí o que acontece? Jesus passa por esse mesmo lugar, onde tudo começou. E nessa trajetória ele encontra um cidadão. Um cidadão que vê ele passar com a comitiva e vai junto atrás dele, né? Sai correndo atrás dele e é engraçado como ele é referido nos evangelhos, né? Ele é chamado de jovem rico, não na Bíblia em si, né? Tem aquelas anotaçõezinhas editoriais que o pessoal que publica põe, mas o jovem rico virou assim, é porque é aquele negócio, né, cara? Nós vivemos numa cultura em que se falasse velho rico, já ia despertar que assim, é velho, então não interessa, né? A gente tem uma cultura com negócio de velho que é negócio tenso, cara. Mas ok, para todos os efeitos ele era um jovem. Vamos descobrir o quão jovem ele era. Então, ó, fala que ele era um homem... Em Lucas fala que era um homem importante, e fala que em outro lugar fala só alguém. Olha só, ele é descrito dessa maneira. Esse cidadão aí, Marcos 10, 17, vocês viram aí o primeiro, ele saiu atrás de Jesus. Não foi que Jesus entrou lá na cidade, soube que tinha um cara influente e poderoso, foi lá bater na porta... Eu sou Jesus aí com a minha galera aí, tô indo para Jerusalém aí numa expedição que eu vou tomar uma coça, mas dá para você dar um abrigo para nós aí, um ranguinho esperto, ou então faz aquele pix ligeiro para nós, para a gente continuar o rolê? Não, não era essa a ideia, foi o contrário. Jesus estava passando e foi esse homem que foi atrás de Jesus. Então preste atenção, porque foi uma intencionalidade desse homem ir atrás de Jesus. E beleza. O homem saiu correndo, e fala que ele saiu correndo, e quando chegou diante de Jesus, ele o quê? Ele se ajoelhou. Certo? Um cara importante, um cara rico, não tão jovem, mas chegou em Jesus, e a cena foi essa. Só que ele chega em Jesus e fala o quê? Jesus, seguinte, papo reto aqui. Eu quero saber como é que faz para ter a vida eterna. Jesus para assim e fala assim, olha... Aliás, nessa pergunta que ele faz, ele diz, as variantes do texto colocam assim, bom mestre,
Como é que eu faço para herdar a vida eterna? E em outra, ele fala assim: mestre, o que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna, para ter a vida eterna? Percebe o jogo com as palavras? O núcleo aí, a questão é bom, né? A ideia em cima dele aí é que o bom, ele trata a coisa em cima do que é bom. Ele vai discutir com Jesus em cima do que é bom. Se o mestre é bom, ou o que eu posso fazer de bom. Percebe isso? E a grande questão para o tema que nós estamos falando aqui é que isso cria um contraponto. Nós vamos ver como esse texto rivaliza com isso. Porque, olha, a ideia de discipulado, a ideia de seguir a Jesus, é tanto uma caminhada, um ato, quanto uma sequência. Certo? Eu tenho que chegar a um ponto de encontrar com Jesus e, a partir desse encontro, um momento em que eu vou caminhar com Jesus. Perfeito? Então, esse é o conceito de discipulado. O desprendimento que o discipulado demanda da gente bate de frente com alguns conceitos que nós temos na nossa cabeça e que a nossa cultura também nos influencia no que diz respeito a fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. E aqui é um problema. E o desprendimento, o discípulo desprendido, ele é alguém que desiste de confiar na própria justiça. Nós vamos ver isso aqui. Como assim? Olha lá, a pergunta que foi feita, né? Jesus respondendo para o jovem, ou para esse senhor, jovem senhor, rico e importante e poderoso, porque, lembra, dinheiro, poder, status, é uma coisa que meio que se vincula. Não só na sociedade de então, mas nos nossos dias também. Certo? Então veja só, ele começa a conversa com Jesus, e aí, bom mestre? Então, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para isso acontecer? Aí primeiro Jesus já coloca a coisa no chão da realidade, né? Fala, peraí, por que você está me chamando de bom? Bom, somente há um. Não tem ninguém. Ninguém é bom. Bom mesmo, de verdade, na certeza do que está sendo falado, só tem um, é Deus. Já deu, né, uma quebrada no cidadão lá, né? Aí ele fala assim, tá bom, vamos seguir o cortejo aí, né? Aí ele fala assim, não, você conhece os mandamentos? Aí ele vai citando uma série de mandamentos. E perceba que ele vai falando de uma série de mandamentos que tem a ver com Deus diretamente. Não, né? Tem indiretamente, mas esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não enganar ninguém, honrar pai e mãe, tem a ver na relação com o outro, com o próximo. Né? Então, Jesus oxigena esse cara para falar, ó, peraí, vamos colocar as coisas na devida condição aqui. Bom, primeiro que Deus é o bom. E se você está falando comigo, me chamando de bom, a sua percepção é da minha bondade ou da bondade que você acha que você tem? Perceba isso. Quando Jesus coloca isso para ele dos mandamentos, o que ele responde? Ele fala, mestre, isso aí que eu tenho que fazer? Então tá fácil. Tá fácil porque nesse rolê aí eu já estou desde que eu era adolescente. E aqui ele está evocando uma cerimônia judaica que é chamada Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que todo menino judeu ortodoxo faz, inclusive, em dias atuais. Se você for numa comunidade judaica, você vai participar, vai conseguir ver e até perceber lá o que é o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Quer dizer, é o cidadão que está comprometido, é uma profissão de fé em relação à lei judaica. Então ele está dizendo, eu fiz Bar Mitzvah, Jesus, eu estou fechadão com o bonde, eu estou dentro disso aí, eu já sei o que é isso aí, eu sei andar nessa lei aí, pode fazer a chamada oral que é papo 10, estou dentro. Aí Jesus vê que o cidadão está preso a um conceito de que ele tem os méritos. É mais ou menos assim o conceito dele. Sou um cara de posses, sou um cara gente boa, certificado da
da sinagoga aqui de que eu sou um cara proficiente na lei, só o cara partidão, bicho. Só falta, né? Só me falta o glamour, né? E qual é o glamour? O glamour de você ter a vida eterna. Então, deixa eu ali discutir com o mestre para ver o que o bom mestre tem a me dizer a respeito do assunto. Para ver se eu faço aquele check, assim, né? Na minha listinha de coisas que eu sou o cara para fazer. Eu quero só a validação do mestre. Percebe que a aproximação dele é nesse sentido? E aí Jesus vai lá para demolir essa muralha, né? Porque aí isso é uma muralha. A justiça própria, esse lance de que eu me garanto para viver para Jesus, para ter a vida eterna, é a maior roubada. E Jesus está colocando isso para ele de uma forma muito direta e muito frontal, para que ele pudesse se ligar diante disso, porque ele cria absolutamente nisso. O homem era profundamente rico, talvez muito bem relacionado, conhecia religiosamente os mandamentos, mas estava perdido em relação ao seu destino eterno. Confiando ainda na própria justiça, nas suas próprias obras e nos seus méritos. O discípulo desprendido, gente, ele começa a caminhada dele justamente desistindo dessa justiça própria. E o que isso tem a ver em termos práticos para nós? Cara, isso aí, ó. A meritocracia, ela não se alinha ao discipulado de Jesus. Ah, mas se eu tenho que fazer... Cara, não tem essa. Com Jesus, o discipulado, ser seguidor de Jesus, pouquíssimo, ou melhor, nada tem a ver com os seus méritos. Mas Daniel, você está falando que não tem que fazer nada para seguir Jesus? Calma lá. O que eu estou dizendo é que a sua pretensa bondade, que a sua dinâmica de querer só ser validado lá, não fazer uma lista de check para Jesus validar, isso aí está totalmente fora de questão com Jesus. A bondade de Deus põe abaixo qualquer coisa que nós queremos chamar de bom por nosso próprio esforço. Não dá para comparar, o que Jesus está colocando aqui, não tem comparação entre a bondade de Deus e a minha máxima condição de fazer coisas boas. Percebe? São réguas que medem coisas diferentes. E o que Jesus nos chama é para a sua bondade, para viver sob a sua bondade. Percebe? Então, o discípulo que é desprendido, ele nasce nessa caminhada com Jesus desistindo de confiar na sua própria justiça. Beleza? Mas a coisa não para aí. Tem mais, eu vou acelerar meu passo aqui. Lembra que ele está conversando com Jesus? Jesus fala para ele sobre a lei, ele fala que obedece desde a adolescência, que ele está bem na fita. Jesus fala, então, já que você perguntou o que falta, eu vou dizer para você. Mas segura aí. Pensa no seguinte, ele falou que obedece os mandamentos desde que ele era adolescente, certo? Aí, aonde que a coisa vai dar uma entortada? Veja, ele coloca isso, e lá em Mateus ele fala assim, eu tenho obedecido isso desde a adolescência, Jesus. O que falta mais? Tipo, na minha lista está tudo ok. Tem mais alguma coisa? Ele ainda está tratando Jesus como alguém que está só validando os seus conceitos. Então Jesus... E o texto de Marcos fala de uma forma muito específica. Ele fala que ele olhou para o jovem, para aquele rico, e o amou. Mesmo ele pensando dessa forma, mesmo ele ainda montado nos seus pensamentos meritocráticos, Jesus, olhou para o jovem e falou, tá, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Né? E Jesus faz uma proposta para ele. Olha lá. Jesus o amou e disse, falta-lhe uma coisa. Venda o quê? Aí é o ponto cascudo. Tudo o que você possui. Você falar para um cara pé rapado igual eu, venda tudo o que você... leva aí. Tá tudo certo. Agora falar para um cara que o negócio dele é na base do Bitcoin, das ações, do rolê... casca grossa de grana? Veja bem, Jesus. Pera lá, mano. Calma aí. Mas Jesus coloca, vá lá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu.
Acabou o rolê aí? Não. Depois que você tiver feito tudo isso, você chegou aqui pelado, despido, sem um pila no bolso, o rolê tem ainda a parte 2, que é, agora vem comigo. Seu rolê agora é comigo. Percebeu a diferença? O jovem rico estava dizendo para Jesus, Jesus, eu estou bem na fita, cara. Eu só quero saber se você valida o meu certificado para eu seguir meu rolê. Aí Jesus falou assim, cara, eu tenho um rolê melhor para você. Mas é o seguinte, vai doer. Vai doer isso que eu vou falar. Mas eu te amo. Eu te amo tanto que eu quero te mostrar qual é a real de ser discípulo de Jesus. Aonde o desapego entra nesse rolê aí? É quando ele vira e fala, ó, sai dessa vidinha que você se apegou tanto a ela, na qual você está completamente estruturado e calçado para fazer uma coisa. Sai disso aí. E uma vez que você saiu disso aí, vem comigo. Bora. Tô indo para Jerusalém tomar coça, lembra, né? Vem comigo. Vem comigo. Essa foi a proposta. Aí o que aconteceu? Olha a reação do cidadão. Ele falou, pô, Jesus, não era bem isso. Né? E ele tomou uma ação. Em vez de falar, só que não. E saiu em outra direção, ele se afastou, triste. Ele ficou triste com essa proposta de Jesus. Já pensou você receber uma proposta de Jesus? Para seguir a Jesus e o camarada sair triste, chorando. E chorando, não pensa chorando assim, tipo, com aquela emoção de você ver uma coisa que nem as irmãs estavam orando aqui, e ao interceder por outras pessoas, você viu que houve um momento de comoção. Eu não estou falando desse tipo de choro. Pensa naquele choro de raiva, mano. Porque você foi para querer uma coisa e você tomou uma invertida no meio da conversa. Foi o que Jesus fez. Jesus deu uma invertida no cara. E a invertida foi, você está pensando que essa sua vidinha aí te garante alguma coisa, amigo? Esquece, o meu discípulo é um cara que se desapega sem restrições. Eu quero ver até onde você vai. Bora? Aí ele falou, vou nada, cara. Tem meu rolê para garantir aí, ó. Ele falou, Jesus, você é um cara legal, você continua sendo um mestre bom, mas eu não tô nessa aí não. E vazou, foi embora. Percebe que ser desprendido é desapegar sem restrições. Muitas vezes a gente fala do discipulado de Jesus, chega a Jesus, conhece até uma comunidade, se sente à vontade no meio dela, é acolhido, o pessoal te chega, te dá um bilhetinho, fala, ó, depois fala com a gente ali, vai ter um brinde e tal, dá um abraço, ora com você, pergunta, se interessa por você, e você fala, beleza, cara, é o lugar que eu estava precisando mesmo para ter uma vida de espiritualidade, né? Eu quero uma vida de espiritualidade, quero um rolê mais legal com Jesus, semana é só pressão, doideira, só pressão, eu quero uma comunidade para no domingo, no sábado, validar o meu rolê, só isso, né? Mas não é esse, não é aí que a coisa pega, gente. E Jesus termina esse diálogo com o cidadão indo embora, e ele olha ao redor assim, e os discípulos ali olhando com ele lá. Os discípulos acompanharam todo esse diálogo. E ele vira e fala assim, traduzindo para a linguagem de hoje, como é difícil aos apegados entrarem no reino de Deus. E por quê? Porque se você está apegado a qualquer coisa, e não é só o dinheiro, pensa nas coisas que você está grudado, né? Você não solta nem a pau. Sejam relações, sejam posses, seja o que for. Se você está tão apegado assim a isso, Jesus está falando, cara, solta disso. E se tiver que se pegar em alguma coisa, você pega comigo. Vem, deixa e vem. Quer proposta de desapego mais declarada e na bucha assim do que isso? Eu não conheço. Jesus falou isso para o jovem. Jesus fala isso com a gente. O jovem se afastou. Ele falou, esse rolê não é para mim. Eu estou fora. Não quero isso para minha vida. Ele decidiu e saiu fora. Triste,
porque ele queria a validação de Jesus. E Jesus falou, não, meu amigo, ser discípulo não é você viver amarrado a qualquer coisa que não seja a mim. Ser discípulo de Jesus, gente, é ser discípulo não para validar o seu rolê religioso. Ser discípulo de Jesus é para que você entenda que seguir a Ele precisa ser nos termos dele. E não eu impor condições a Jesus, entende? Se eu comer, não, sigo a Jesus desde que? Aí você foi lá o seu set list de coisas que, não, aqui Jesus não vai entrar nem a pau. Nem vem Jesus, aqui não tem conversa. Aqui mando eu. Aqui o que vale são os meus conceitos, são as minhas ideias, as minhas posses, a minha maneira de viver, a minha mentalidade, as coisas que eu quero e que são prioridade para mim, acima, depois vem o Senhor. Aí Jesus fala, não, funciona assim não, querido. O discípulo desprendido, ele não oferece restrições. Ele desapega daquilo que o prende nessa vida para viver sem restrições para Jesus. Percebe? Só que isso, minha gente, foi um abalo sísmico. Por quê? Porque vamos pensar aqui. E eu saí da câmera, eu estou muito louco. Calma, Daniel. Foi um abalo sísmico, porque aquilo mexeu não só com a infraestrutura dos pensamentos do jovem. Jesus olhou, o jovem foi embora. Jesus, quando vira e fala assim, como é difícil os ricos entrar no reino dos céus, como os apegados têm dificuldade de acessar esse reino, quem estava ouvindo agora eram os seus discípulos próximos. Cara, abriu o chão debaixo do pé dessa galera. O negócio tremeu, o negócio trincou ali, ó. Perninha dos negros, bambiou. E vamos explicar por quê. Porque na cabeça deles, assim, o sujeito abonado, tem tudo na vida, tal, cara que nem esse aí, eu acho que os discípulos olharam pro jovem e falaram assim, mano, o que eu estou fazendo nesse time de Jesus? Esse cara que chegou no mestre aí tem muito mais condição de ser discípulo do que eu. E eu tô aqui nesse rolê com Jesus, como pode? Então aquilo não entrava na cabeça dos próprios discípulos que já estavam seguindo ele à beira ali de 3 anos, cara. Não era um rolezinho que começou na noite passada. Entendeu? O negócio já vinha uma cota. Então eles estavam seguindo Jesus e sabiam qual é que era de Jesus. Mesmo assim, diante daquilo que Jesus falou, eles falaram assim, parou, deu curto-circuito, deu tilt. Sabe aquela tela azul que dá no Windows assim, ó? Pã. Foi isso. Os caras travaram nas 4 rodas ali. E o que acontece? Os discípulos, aí Jesus falou, eu vou repetir aqui, para que fique bem claro. Né? Fique bem claro. Como é difícil o sujeito apegado se afinar, se alinhar com a proposta do meu reino. Como é difícil o sujeito apegado, seja o que for, e principalmente a grana, entender que o reino de Deus não é baseado no que ele se garante. Que não é todo esse pedigree que o cara construiu para si mesmo que vai garantir o rolê dele para a vida eterna. Não vai. Aí ele dá um exemplo que é mais cabuloso ainda. Ele falou, faz uma coisa, se você vê um camelo passar pelo fundo de uma agulha, aí assim, esses caras apegados vão entrar no reino dos céus. Aí que os caras falam, pronto. Então quem é que pode ser salvo, Senhor? Quem é? Aí ele falou, sabe as coisas que você, na sua cabeça, entende que são recursos, que são poderes, que você como ser humano acha que você pode manipular? Esquece. Aquilo que vocês consideram impossível para os homens, não é impossível para Deus. Ou seja, Deus tem recursos e tem poder para fazer uma obra na vida da pessoa que ela mesma não acredita que pode acontecer. Se nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, não é porque nós nos candidatamos, e aí depois de passar nas eliminatórias, ficar lá entre os 100 mais, aí depois de outro mata-mata a gente ficou entre os 20, e depois ficamos entre os 5. E depois entre os 3 e ficamos finalistas nesse rolê com Jesus de ser discípulo. Não é assim que funciona.
Funciona ser discípulo de Jesus quando eu chego à conclusão de que eu não sirvo para ser discípulo de Jesus. Quando eu entendo que a minha caminhada não me leva para a eternidade. Funciona quando eu percebo que o que eu estou tentando fazer da minha vida é me garantir o tempo todo. E aí você pode chamar de se garantir toda e qualquer coisa que não seja Deus e que você está apegado àquilo como a sua tábua de segurança ou sua tábua de salvação. Está no mesmo. O resultado é 0 no final. Não funciona. Não é assim. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus, como é que pode então? O cara tem todo o pedigree para ser seu discípulo e não vai dar? Então, nós estamos na roça total. Não vai rolar. Calma, amigo. O discípulo desprendido, aquele que é despregado, desapegado, ele já entendeu que ele não tem restrições. Então, ele não está mais preso aos seus próprios recursos. É o contrário. Ele desfruta dos recursos do Senhor. Andar com Jesus como discípulo é isso. Não é só começar depositando fé. A caminhada de fé, ela é dali para frente. Ela é sempre. Ela é o oxigênio que nos leva nesse planeta aí. Na caminhada com Jesus. Esse trecho, ele traz isso, né? Ó, o impacto. Eles ficaram admirados, perplexos. Falaram, acabou, cara. Se aquele cara não pode ser discípulo de Jesus, se aquele cara não vai entrar no reino de Deus, que dirá de mim? Aí Jesus fala assim, não, amigo, é exatamente isso. Né? O que é impossível para os homens é possível para Deus. O território das impossibilidades humanas é o universo onde Deus opera. Bom isso, né? Eu não sei se você se sente confortado com isso. Eu sinto. Sabendo o tipo de gente que eu sou. E como é importante entender que Jesus veio até mim, me amou e me chamou para uma entrega para eu falar assim, cara, eu não tenho nada para oferecer. Ah, mas você é fácil, né, Daniel? Pé rapado do jeito que você é fácil falar. Quero ver se você fosse o Bill Gates, um cara endinheirado, se você tinha essa disposição toda. Mas a questão do apego do dinheiro é ilustrado aqui, mas os apegos mais profundos da nossa alma são coisas que nos travam de uma relação com Deus. Percebe? Esse é o ponto-chave. Então vamos embora. Olha lá. A segurança dos recursos do Senhor é o que me liberta de tudo aquilo que eu possa me apegar. Saber que Deus é quem Ele diz ser, e que Ele faz, e que Ele cumpre tudo o que Ele falou que vai fazer, deveria ser suficiente para a minha entrega. E não só para a primeira entrega, mas que vai nortear a minha caminhada daí para frente. Certo? Bora! Por último e não menos importante, o discípulo desprendido, ele dedica a vida ao reino de Deus. Como que aconteceu? Jesus falou isso com os discípulos, Pedro se manifestou, e aí ele vira para Jesus e fala assim, cara, a gente deixou tudo para te seguir. E aí? Pode fazer o check no nosso lá, Jesus? Tamo bem na fita? Percebe que ainda a mentalidade do discípulo estava na pegada do cara lá. Ele ainda não tinha se conformado, cara. Ele não tinha entendido ainda. Mas Jesus, com toda a paciência que lhe é peculiar, ele fala, não, calma, deixa eu dizer. Ele fala, ó, vocês deixaram tudo, né? Então deixaram o quê? Olha lá, deixou casa, deixou irmão, deixou irmã, deixou seus negócios, deixou campo. Enfim, deixou coisas e pessoas e relações. Tudo que podia ser, né, gancho para o caboclo enroscar, certo? Deixou e foi com Jesus. Tá no rolê com Jesus. Ele falou, não, calminha aí, amigo. Fica frio, né? Ele falou, ó, ninguém que tenha deixado. E aí você coloca tudo lá no meio. Ele fala, ó, receberá 100 vezes mais. Se Jesus é ousado, né? Jesus não fala assim, ó, troca com troco, pau a pau. Não, 100 vezes mais. Nessa era. Mas ele falou, ó, vai ter esse rolê aí de irmão, você vai ganhar. Você vai ter, mas junto contigo tem um brinde. Um brinde só para quem está no rolê. Igual eu vou sortear daqui a pouco ali, tem um brinde para quem está no rolê hoje aqui. Segura a onda aí. Ah, zerou. Ah, eu vou embora então, tchau. Não. Resumindo a ópera aqui.
ele fala que, embora ele prometa que quem não deixou as coisas para segui-lo, para quem se desembaraçou, se desapegou daquilo que estava vivendo, para uma vida sem restrições com Jesus, Jesus vai prover os recursos. Jesus vai te dar aquilo que você precisa. Ele não vai negar isso a nenhum de nós. E isso vai acontecer, inclusive, no meio da perseguição. Então, essa que é a questão. A gente não vai escapar disso aí. Mas uma coisa é certa, o final desse rolê também está garantido. É a vida eterna. A caminhada com Jesus, o discipulado com Jesus, ele nos leva a isso daí. E aqui eu vou ter que ser mais rápido mesmo. Eu tirei desse livro aqui que eu mostrei, ó. Lembra, ó. Aqui eu vou pisar no overdrive, ó. Para dar aquela distorção animal. Olha lá. Abnegação é conhecer apenas a Cristo e não mais a si próprio. A abnegação, a palavra que você fala todo dia, né, diz tão somente, ele vai à frente, apegue-se a ele. Fechou, né? Gostei desse cara. Olha lá. 2 outras pessoas que fizeram a mesma coisa. E curiosamente, lá em Lucas, o texto de Lucas, a história de Zaqueu vem um pouquinho depois dessa história do rico. E o Zaqueu era um cara rico. Ficou rico sendo coletor de imposto. Ele também foi atrás de Jesus. Só que quando Jesus chegou na casa dele, ele falou assim, Jesus, é o seguinte, cara. Metade do que eu tenho aqui, ó, já vai para os pobres. E se eu tiver passado a perna em alguém, enganado alguém, eu vou restituir não só o que eu peguei, mas 4 vezes mais. Aí Jesus fala, aqui houve salvação. Aqui está um sujeito abnegado. Aqui tem um sujeito que entendeu qual é o caminho do reino de Deus, e o reino de Deus está fazendo morada aqui na casa desse cidadão. A mesma coisa essa senhora, uma senhora que ele está lá em Betânia, já bem pertinho de Jerusalém, ali cidade vizinha, tipo aqui no Taboão, um pouquinho menos. Mas essa mulher vai lá e pega um frasco de perfume. Mulherada, pensa naquele perfume que você fala assim, putz, esse se eu comprar, se meu marido me der, então aí é pronto, aí é gol, né, de estufar a rede, assim, né? Aquele perfume, você vai lá, ela pega, quebra o frasco de um jeito que não tem mais volta, e ela não pega assim, ó, e faz assim, ó, e faz assim, Jesus. E fala, tá cheiroso, meu amor? Não, ela pega e derrama tudo. Tudo. Jesus, cara, onde Jesus passou, eu acho que até quando Jesus foi pra cruz, cara, o cheiro do perfume tava junto dele, porque o perfume era level hard. Então o negócio era sério. A mulher derramou tudo, cara. Aí os caras, não, que desperdício, pelo amor de Deus, esse dinheiro aí dá para ajudar os pobres. Jesus falou, cara, os pobres vocês estão aí, cara, vocês podem ajudar onde você quiser. O que ela fez é uma entrega reconhecendo quem eu sou, a dedicação dela a mim. E isso nunca vai ser tirado dela. Entendeu o que é a abnegação? Entendeu? Só lê aí. Mas vamos lá. O discípulo desprendido, só fazendo um review aqui para terminar, ele desiste de confiar na justiça própria. O discípulo desprendido, ele desapega sem oferecer restrições. E que mais? Ele desfruta dos recursos do seu Senhor e dedica a vida ao reino de Deus. Falando em reino de Deus, queria fechar com esses caras aí. Esses caras têm história para mim e também na escola em que eu estudei, cuja ênfase maior é o discipulado. Fazer teologia vinculado ao discipulado. A teologia como derivada de uma caminhada de seguir Jesus. Essa era a proposta da escola que eu estudei. E lá, no acampamento, que foi fundado nos anos 50 também, eles têm um salão chamado Salão Alca. E lá tem uma pintura na parede de uma região de floresta amazônica, com um avião pousado, e umas armas indígenas e uns corpos largados na beira do rio. E foi desses 5 caras aí, 5 americanos, jovens senhores, um deles piloto, acho que era o Nate Sente ali, ele era o piloto. E esses caras todos aí foram para alcançar uma tribo chamada Auca ou Guarani, né, que são povos nativos originários
da região do Equador. E eles foram para um primeiro encontro, na década de 50 lá, 1956. E eles foram alvejados por flechas de indígenas e morreram sem concluir a missão. Mas o curioso é que essa história ganhou o mundo, né? E ao ganhar o mundo, as viúvas, elas se uniram em torno desse processo para continuar um processo de oração, igual as Déboras fazem aqui, pelas vidas daquele povo, dos assassinos dos seus respectivos maridos. E hoje, há um movimento, há uma igreja entre os Guaranis, entre os Aucas, fruto daquela movimentação missionária, que esses 5 iniciaram dando de fato as próprias vidas para acontecer isso aí. Eu não estou dizendo aqui que a sua entrega tem que ser de você querer morrer para Jesus. É o contrário. O que você precisa fazer não é morrer para Jesus, você precisa viver para Jesus. Se de repente isso custar a sua vida no processo, aconteceu com eles. Pode ser que aconteça com um de nós, ou com alguns de nós. Eu não sei dizer, nem para mim eu sei dizer, que dirá de você. Mas para resumir a coisa, esse Jim Elliot, que é um dos integrantes aí, ele tinha uma frase que ele deixou nos diários dele. E essa frase do diário dele mostra o tipo de abnegação, de dedicação, de desprendimento que essa mensagem do jovem rico traz e com a qual eu quero fechar. Consegue ler aí? Vamos comigo, então? Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. O cara ia completar 40 anos. Ele era um jovem. Não sei se rico. Mas uma coisa que eu posso dizer do Jim Elliot é que ele era desprendido. E esse é o desafio que Jesus faz para a nossa caminhada com ele. Sem restrições. E eu já estourei todos os tempos possíveis e imagináveis. E eu vou estourar mais um pouquinho, tá, pastor? Já estou na lama mesmo? Já era. Mas é o seguinte. Tem um cântico que a gente canta aqui de vez em quando. Que ele fala, né? Ofereço minha vida a ti, meu viver, para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Curiosamente, nesse capítulo de Marcos 10, ele fala, o versículo que é o principal do livro, ele fala assim, eu não vim, o Filho do Homem não veio para servir, ou melhor, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que é o Senhor desse discipulado é prova inequívoca de uma abnegação que nós jamais seremos capazes de realizar, mas que essa abnegação foi totalmente capaz de nos trazer para essa caminhada.